Para quem não me conhece, eu sou Adriana Franco, especialista em sono infantil e eu ajudo mamães a fazerem seus bebês dormirem de 8 a 12 horas seguidas, sem precisar deixar o bebê chorando sozinho, sem esse estresse todo que toda mamãe, ou quase todas as mamães, têm, né, arrepios de ver, né, às vezes o seu bebê lá chorando sozinho, precisando do seu acolhimento. E a gente sabe, quem esteve na live de ontem sabe que não é preciso passar por isso. Existem formas, existem outras maneiras da gente fazer, da gente ajudar o sono do nosso bebê, né, para ele conseguir dormir a noite inteira, mas sem precisar deixar ele chorando sozinho. Nós vamos falar hoje sobre janelas de sono. Por acaso aí, alguém sabe o que é a janela de sono? É o tempo que a criança fica acordada entre uma soneca e outra, tá? A janela de sono é durante o dia. Durante a noite nem tem que existir janela de sono, né? Durante a noite tem que dormir mesmo. Então, as janelas de sono, a janela de sono é o tempo que a criança fica acordada entre uma soneca e outra. E existe a janela de sono ideal para o seu bebê. A janela de sono ideal para o seu bebê é aquele tempo que ele consegue ficar acordado entre uma soneca e outra sem ficar super cansado. Porque a gente sabe que, já falei aqui várias vezes, se você ainda não ouviu, quando o bebê fica super cansado, o cortisol, que é o hormônio do alerta, do ficar acordado, vai lá em cima e atrapalha o bebê a adormecer. Ele fica com dificuldade de aceitar a soneca, de dormir a soneca, porque o cortisol, né, quimicamente o cortisol tá ali atrapalhando. Então, a janela de sono muito grande e o super cansaço, ele é um grande vilão das sonecas e isso vai fazer também com que repercuta, né? Você vai sentir as consequências e os malefícios disso também à noite, porque o cortisol pode ir acumulando, o cansaço vai acumulando ao longo do dia. E isso vai atrapalhar também o sono da noite, pode demorar mais para adormecer, pode ter mais despertares, pode acordar de madrugada e não conseguir voltar a dormir. E também a janela de sono muito grande e o super cansaço também são os causadores do tão famoso e tão falado efeito vulcânico. Quem aí já ouviu falar do efeito vulcânico? Que é quando o bebê vai acumulando esse cansaço ao longo do dia e quando chega mais para o final da tarde, início da noite, ele explode num choro, num nervosismo, como se fosse um vulcão mesmo. E assim, fica difícil até de... Bom dia, Fak. Fica até difícil de consolar o bebê, de acalmá-lo, porque na verdade aquilo ali já se tornou um grande vulcão com lavas de cortisol, né? Então, as janelas de sono são... Gente, mas é tão importante para você garantir que o seu bebê durma a noite inteira, para você garantir que ele tenha boas noites de sono, que, assim, eu diria que seria... Eu não sei, eu colocaria a janela de sono e a retirada, né, ou a existência, depende se a gente está falando do herói ou do vilão, da associação negativa de sono, como as duas coisas mais importantes e como as duas coisas mais comuns também. É muito comum que as pessoas que estão tendo dificuldade com o sono dos seus bebês estejam com a janela de sono, não estejam prestando atenção na janela de sono e que ela então não esteja ideal. Agora, existe também o problema da janela de sono muito curta, né, muito pequena, né? Às vezes a mamãe está querendo colocar o bebê para dormir e ele ainda não tá na hora, ele ainda não tá com sono. E aí fica meio que também, ele demora muito, ele também pode ficar irritado porque não é isso que ele quer, né? Ele quer brincar, ele não quer ir dormir. Então, a janela de sono, ela é super importante. Se você está tendo problema de dificuldades, né, com a soneca, ou se você está tendo muitos despertares à noite, isso é com certeza algo muito importante que você tem que prestar atenção. Antes da gente entrar no tema mesmo, para eu aprofundar um pouquinho mais, eu quero saber o seguinte, porque a janela de sono, gente, pra gente identificar a janela de sono, a gente tem que ficar bem atenta aos sinais que o bebê dá. E, ao mesmo tempo, quando o bebê... Tem alguns bebês que não dão muitos sinais de sono, né? E aí, quando não tem, a gente tem até algumas tabelinhas que a gente pode seguir, mas
eu percebo que algumas mães, elas têm uma certa dificuldade, assim, por perfil mesmo. Um perfil mais assim, ah não, eu vou seguindo a vida, eu vou levando, eu não gosto de ficar muito assim, deixa eu ficar prestando atenção nessa janela do sono, deixa eu ver a hora, deixa eu ficar prestando atenção no meu filho. Às vezes ela é mais fluida, vamos dizer assim. Então, eu quero saber aqui, de vocês que estão aqui, eu quero saber que tipo de mãe que vocês são. Ontem, eu falei pra vocês me falarem que tipo de mãe você era com uma palavra só. Hoje é diferente. Hoje a brincadeira é diferente. Eu vou trazer aqui 3 tipos de mãe que eu inventei, que eu criei aqui, para entender qual é o perfil de vocês, como vai ser o perfil de vocês com relação a essa questão da janela de sono. Então, eu elenquei aqui 3 tipos de mães. E aí, eu vou falar esses 3 tipos e vocês depois escrevem aí no comentário com qual tipo você se identifica mais, tá? Então, a gente tem a mãe Zeca Pagodinho, que é a mãe que deixa a vida me levar, sabe? Você não tá muito preocupada ali com os horários, com rotina, sabe? Você, sei lá, tá perto da hora dele dormir, mas a gente tá no churrasco, deixa ele aproveitar. Uma mãe mais leve, assim, que leva a vida mais sem rigidez, vamos dizer assim. Essa é a mamãe Zeca Pagodinho, hein? Presta atenção nos nomes, que eu quero que vocês coloquem aí no comentário. O segundo tipo de mãe é a mãe Capitão Nascimento, que é aquele personagem do filme Tropa de Elite que o Wagner Moura fazia, né? Que era aquele, pede pra sair, 02. Mas que, na verdade, o que eu quero dizer com a mãe Capitão Nascimento? É aquela mãe que nunca sai da linha. Ela tá sempre prestando atenção ali, faz uma rotina bacaninha, ela não gosta de sair, às vezes tem até problema com o marido, com a vovó, porque fala, nossa, mas você é muito rígida. Eu era um pouco mãe Capitão Nascimento, assim, e eu ouvia essas reclamações, por isso que eu tô falando. Então tem essa mãe também, que ela é bem rígida, mas em compensação também, às vezes ela fica mais estressada, o emocional dela se abala mais, isso também pode impactar o soninho do bebê. E tem a terceira mamãe, que é a mamãe, que é uma homenagem a uma música dos Raimundos, que é a Mulher de Fases. Então é a mamãe de fases. Cada dia tá de um jeito. Um dia ela tá mais rígida, no outro dia ela já tá mais de boa, vai relaxar, deixa passar uma soneca, depois, né, lida com a consequência. Então ela é uma mamãe assim, né, ela não segue um padrão não. Tem dia que ela tá Capitão Nascimento, tem dia que ela tá mãe Zeca Pagodinho. Então, vamos lá, me conta. Quem aí? Me conta aí. Você tá mais pra mãe Zeca Pagodinho? Você tá mais pra mãe Capitão Nascimento? Ou você tá mais pra mãe Mulher de Fases? Em homenagem à música do Raimundos, né? Aquela Mulher de Fases. Tan, tan, tan. Não sei nem se vocês são dessa época, né, gente? Assim, essa música é da minha época de, sei lá, de colégio. Quando eu era do colégio ou faculdade? Não sei. Mas vamos lá, quem vai se arriscar aí a colocar que tipo de mamãe você é? Capitão Nascimento, aí eu também sou. Eu sou meio Capitão Nascimento, gente, porque eu até acho que é porque o Henrique ele era tão sensível a mudanças e tão sensível a barulho. Se eu deixasse passar um pouquinho da janela de sono, gente, era uma dificuldade. Nossa senhora, então eu ficava assim, e como era eu que tinha que fazer, né? Se passasse da janela de sono, gente, eu ficava muito mais tempo ali fazendo dormir, aquilo era cansativo, ele ficava nervoso. Então eu seguia assim, ó, à risca para poder não ter que passar o perrengue. Deixa eu ver aqui, Joyce, Mulher de Fases, mas à noite sou Capitão Nascimento. Não abro mão dele dormir às 19. Ah, beleza, então é isso mesmo, uma mulher de fases, né? Miriam, ainda estou me conhecendo, meu bebê só tem 35 dias, verdade. Mas acho que estou pra Zeca Pagodinho nesse começo. Isso, Miriam, você tem que ir se conhecendo mesmo. Eu acho que eu nunca teria... eu não teria dito que eu seria uma mãe Capitão Nascimento antes do Henrique nascer, sabia? Eu acho que foi meio em função do que foi acontecendo. Então, assim, ser uma mãe Capitão Nascimento ou ser uma mamãe de fases não necessariamente tem a ver com a sua personalidade para como você leva a vida, necessariamente, sabe? Mas, às vezes, é a mãe que você se tornou em função do filho que você tem. Eu acho até que deve ter mãe que é Capitão Nascimento para um filho e às vezes mulher de fases para o outro, porque percebe que o bebê é um pouco mais, né, mais fácil, mais simples, reage menos a mudanças e etc.
Mas é isso, ó. Eu adorei essa brincadeira, gente, porque fiquei um pouco aliviada de saber que eu não era a única, que não sou, né, a única mamãe Capitão Nascimento. Joyce está descobrindo que seu bebê tem 17 dias. Que delícia. Muito bem, muito bem. Bom, então, vamos falar. Meu bebê tem ajudado. Ele dorme bem. Ah, Miriam, que sorte. Você tem um bebê anjo, então, né? Muito bom. Mas, ó, não tô querendo te colocar terror, não. Mas fica atenta nos bons atos. Se você tá me seguindo aqui, isso é um ótimo sinal. Fica atenta nos bons hábitos, porque a gente nunca sabe, as coisas vão mudando tanto, né? Às vezes as coisas vão surgindo. Mas se ele dorme bem, que bênção, ó, que continue assim. Então vamos lá, gente, a janela de sono. A gente já sabe que os bebês têm uma necessidade grande de sono e que essa necessidade, ela varia, né? Ela pode, à medida que eles estão bem pequenininhos, essa janela de sono, ou seja, a capacidade que eles têm de ficar acordados, ela é menor. À medida que eles vão crescendo, essa janela de sono ela vai aumentando. Por isso é importante prestar atenção aos sinais também, né? Sem falar que durante algumas fases, salto de desenvolvimento, doença, ou sei lá, alguma semana que foi mais agitada, essas janelas podem mudar também, elas não são fixas, sabe? E como que a gente faz para identificar a janela de sono ideal do nosso bebê? A gente presta atenção aos sinais que ele dá. Mas não basta só prestar atenção ao sinal, porque tem bebê que ou não dá, tem bebê que é mais difícil de dar o sinal, a mãe demora a começar a perceber qual que é o sinal que ele dá. Tem bebê que quando dá sinal ele já está super cansado, sabe? Então às vezes algumas mães encontram dificuldade com relação a isso. Existem tabelas, a gente chama de tabela de janela de sono, a gente encontra na internet. Eu mesmo já disponibilizei para algumas pessoas que me seguem aqui. Teve uma vez que eu coloquei num link, mandei por e-mail. E aí eu disponibilizei essa tabela de janela de sono. Só que essa tabela de sono, gente, tem um jeito certo de analisar essa tabela de janela de sono. Por quê? Essa tabela, ela vai te falar por idade, qual é a janela de sono ideal do bebê por idade, né? Só que aquilo ali representa um padrão, é uma média para bebês daquela idade. Não significa que o seu bebê vai se encaixar exatamente naquilo. O Henrique não se encaixava, meu filho, não se encaixava, por exemplo. Ele tinha uma janela de sono menor do que a da tabela, ou seja, ele conseguia ficar menos tempo acordado do que a tabela falava que seria para a idade dele. Então, se eu tivesse seguido a tabela sem prestar atenção aos sinais, eu teria tido problemas, eu tive, né, até eu entender isso, eu teria tido dificuldades, mais dificuldades ainda com a soneca. Então a gente tem que prestar muita atenção aos sinais. Quando não percebe os sinais, a gente usa a tabela como um parâmetro. E a partir do parâmetro, a gente vai meio que fazendo um teste. Para isso, o que a gente tem que fazer? Como que a gente faz para analisar se a janela de sono do nosso bebê está correta ou não está correta? Deixa eu ver se alguém aí vai saber. Será? Acho que vocês não vão saber, acho que vocês não vão lembrar essa dica que eu já dei. Porque tem um jeito, aliás, tem uma coisa que ajuda muito a gente a entender o nosso bebê e a encontrar essa janela de sono ideal. Será que alguém aí arrisca um chute aí do que a gente precisa fazer? Deixa eu ver, deixa eu dar um tchauzinho para todo mundo aqui. Vou esperar um tempinho porque eu sei que demora. Quem aí acha que sabe o que a gente pode fazer para ajudar a gente a compreender, né, a conhecer melhor o nosso bebê e identificar essa janela de sono? Estão com vergonha, né? Tá todo mundo com vergonha de falar e errar. Não tem problema não, gente. Tá todo mundo aqui para aprender. Mas eu vou falar. A gente faz um diário de sono do bebê. Então, durante aí pra gente fazer essa análise, a gente faz durante uns 4 dias. A gente anota no diário a hora que ele acordou de manhã, depois a hora que ele foi fazer a primeira soneca. Você pode anotar, por exemplo, a hora que ele começou, que você começou a tentar fazê-lo dormir e a hora que ele de fato dormiu. Demorou muito? Essa informação vai ser importante. Dormiu mais rapidinho? Essa informação também vai ser importante. Ou chorou muito, ficou muito bravo? Informação importante. Não chorou muito, não ficou bravo, mas demorou muito para adormecer.
Outra informação importante. Então, e aí vai anotando todas as sonecas do dia pra gente, e depois a hora que foi dormir também. E para quem for bem Capitão Nascimento, bem assim, bem minuciosa, vale também anotar como foi a noite, né? Como que foram os despertares à noite, como é que foi, o desenrolar mesmo da noite, né? Ele teve despertar, mas voltou a dormir sozinho? Ou ele teve um despertar, mas demorou a dormir? Ou ele acordou mais vezes do que o normal? Ou ele acordou um pouco menos? Tudo isso, você faz esse diário de sono durante 4 dias, às vezes uma semana, e depois você vai olhar. Porque você vai ver se quando você fez ajustes, coloquei mais cedo, foi melhor. Coloquei um pouquinho depois, foi melhor ou foi pior. Ai, peraí. Opa! Tava sentada em cima do meu pé, tá quase gangrenando aqui. Então, esses ajustes, a gente só consegue ver se ele tá funcionando ou não quando a gente olha no nosso diário de sono. Tem mamãe que prefere anotar no caderninho, tem mamãe que prefere anotar no celular, no Notas, e tem até aplicativos. Tem um aplicativo que chama Rastreador do Bebê, que é muito legal. A versão grátis dele mesmo já ajuda a você... Já tem várias funcionalidades, né, nesse aplicativo que já te ajuda a manter, tem inclusive de amamentação, enfim. Então, fazer um diário de sono vai te ajudar a encontrar a janela de sono ideal e vai te ajudar a identificar se, de repente, o problema que pode estar prejudicando o sono do seu filho, que pode estar impedindo ele de dormir a noite inteira, na verdade, relacionado a essa janela de sono. Né? Ou seja, relacionado ao tempo que ele está ficando acordado entre uma soneca e outra, né? Isso é bem importante. Pra vocês terem uma ideia, recentemente até, foi, como é que chamava? A bebê chamava... Maria Rita era o nome da bebê, a mãe dela era Maria Elza. E a Maria Elza estava tendo muita dificuldade, a Maria Rita estava muito nervosa, queria sempre ficar no colo, usando as sonecas, custando a dormir, aquela história que eu tenho certeza que vocês já conhecem. E, ao mesmo tempo, ela queria sempre muito colo, muito peito, porque, gente, o bebê que fica muito cansado, ele tem essa tendência também a ficar, porque ele tá sentindo um desconforto, um cansaço. Tinha uma pediatra que eu conheço, que ela falava assim, o cansaço dói. E o cansaço dói mesmo, ele incomoda. E quando o bebê tá com um desconforto, seja ele qual for, pode ser uma cólica, pode ser uma dorzinha, o que ele quer? Ele quer o colo da mamãe, né? E não tem problema nenhum a gente dar colo, mas a gente não quer deixar o bebê muito cansado. A gente não quer que ele queira colo porque ele tá exausto, né? A gente quer que ele nem chegue, não chegue nesse ponto. Então, a Maria Elza, que era a mãe, né? Eu não conseguia, assim, todas as sonecas tinham que ser no colo, a Maria Rita sempre mamando, e aquela dificuldade, ela falou assim, nossa, eu não aguento mais minhas costas, eu também não consigo fazer nada. E quando a gente foi analisar, as janelas de sono não estavam adequadas. E aí ela foi ajustando as janelas de sono e simplesmente a Maria Rita começou a ficar uma bebê muito mais tranquila, começou a tirar sonecas no bercinho, começou a ter menos despertares durante a noite. Então tudo mudou, gente. Assim, foi um ajuste pequeno, sabe? E tudo mudou. Por quê? Porque neste caso especificamente da Maria Elza e da Maria Rita, o que estava impactando eram as janelas de sono. E muitas vezes as mamães de primeira viagem, ou até de segunda e terceira, às vezes elas tiveram bebês que não deram problema de sono, então não se atentaram a isso. Muitas vezes as mamães elas não imaginam que o bebê consiga ficar tão pouco tempo acordado. Porque um bebê de 0 a 3 meses, aí varia, né? Como eu disse, varia de bebê para bebê, varia de bebê para bebê. Mas em geral um bebê recém-nascido, gente, ele fica assim 40 minutos acordado. E isso conta o tempo da mamada. Então se ele leva 20, 30 minutos mamando, sobra 10, né? E ele brinca um pouquinho e já capota, se é que não capota quando tá mamando. Então, é muito pouco tempo que eles ficam acordados. Aí vai chegando perto de 3 meses, tá ali em 1 hora e pouquinho. E às vezes as mães não imaginam que o bebê consegue ficar tão pouco tempo acordado assim, sem entrar no super cansaço. Então, assim, é uma questão muito importante, tá? Então,
Vocês lembram que eu falei sobre essa questão da tabela de janela de sono ideal que a gente encontra na internet? Algumas pessoas olham essas tabelas e vão seguindo à risca aquelas tabelas. E aí, isso muitas vezes pode te complicar a sua vida. Isso é um erro que as pessoas cometem. Por quê? A gente não pode seguir à risca. A gente usa para ter um parâmetro, tá? E aí, quando a gente tem um parâmetro, a partir daí a gente começa então a observar os sinais do bebê. Os sinais que o bebê dá pra gente são a coisa mais importante que a gente tem em todos os quesitos, não só no sono. Então a gente tem que ter um olhar bem atento sobre os sinais que o nosso bebê está dando para a gente saber reagir, né, a esses sinais. E se você ignora os sinais e só segue a tabela, de acordo com o que está na internet, você corre o risco daquele número que está lá não ser adequado para o seu bebê. Como eu disse, por exemplo, que no meu caso não era adequado para o Henrique. Ele não se encaixava na tabela de janela de sono. Em nenhuma faixa de idade ele se encaixou. Hoje em dia ele encaixa, mas agora ele também já está bem mais velho, né? É bem mais fácil e tudo. Então, não cometam esse erro de seguir cegamente as tabelas que a gente vê na internet, porque elas podem não ser adequadas ao seu caso. Você pode e deve usar a tabela, repito, mas você tem que usá-la como um parâmetro para te ajudar a encontrar a janela de sono ideal do seu bebê. Outra coisa importante, a janela de sono, a janela de sono ideal, ela não é fixa, como eu disse, ela vai mudando à medida que o bebê vai crescendo e tudo, mas mesmo durante um dia, ela não é sempre igual. A coisa mais comum que tem é a primeira janela de sono do seu bebê ser mais curta do que as outras. A primeira janela em geral, assim, na grande maioria, mais curta do que as outras janelas do dia. Então, isso às vezes confunde as mamães. Por quê? Às vezes ela faz o diário de um dia durante uma semana e ela percebe ali que a janela de sono do bebê dela, tô inventando, tô chutando. Suponhamos que você identificou que a janela de sono ideal do seu filho é de 2 horas. Aí você logo na primeira, quando ele acorda de manhã, logo antes da primeira soneca, você já pega e coloca uma janela de sono de 2 horas. E o que acontece? Ele fica muito cansado e chora, fica nervoso e recusa já a primeira soneca. Por quê? Porque a primeira janela de sono do dia costuma, na grande maioria das vezes, ser mais curta do que as outras. Então tenham sempre isso em mente. Na hora que você estiver analisando lá, lembra tanto de perceber essa questão com relação à primeira janela de sono, como também de ter essa flexibilidade com relação às janelas de sono durante o dia. Uma outra coisa muito importante. As tabelas de sono, de janela de sono que a gente encontra, elas são um padrão para bebês que, número 1, dormem bem, relativamente bem durante a noite, não precisa ser assim, dorme a noite inteira, mas que conseguem descansar durante a noite, e também para os bebês que tiram sonecas reparadoras. Então, pensa comigo, tem lá na tabela de janela de sono que um bebê de 7 meses tem, quer ver? Eu tenho até aqui, tem uma janela de sono, digamos, de 1h30. Cadê minha tabelinha? É tanto papel que eu mexo. Não tá aqui não, mas não importa. Então, digamos isso. Então, ele teria uma janela de sono de 1h30 ou 2 horas. Essa tabela está dizendo isso baseada num bebê que tira sonecas reparadoras, ou seja, ele dorme aí 1h30 de soneca, 1h30, 1h45, 2 horas de soneca. Agora, se o seu bebê, aí ele consegue ficar 1h30, 2 horas acordado até a próxima soneca. Agora, suponhamos que o seu bebê durma só 30 minutos, você acha que ele vai aguentar esperar o mesmo tanto que um bebê que dormiu 1h30, 2 horas até a próxima soneca? Não. Ele não descansou o suficiente. E isso pode acontecer num dia, por exemplo, digamos que geralmente o seu bebê dorme 1h30, 2 horas de uma soneca, mas aí teve uma vez que aconteceu alguma coisa, ele foi lá e dormiu só meia hora. Você não pode ficar fixa, rígida ali naquela janela de sono. Ó, tá aqui, ó. Tô procurando a tabela, ela tá bem aqui.
Você não pode ficar fixa, rígida com relação a isso, porque ela vai variar de acordo com o descanso que ele teve na última soneca. Se ele dormiu uma soneca reparadora, beleza, vamos manter a janela de sono que geralmente ele tem. Agora, se ele tirou uma soneca muito curta, provavelmente ele não vai aguentar o mesmo tanto. Tem que ficar atenta, né? E a gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes, se você assim, fica seguindo só o que está ali anotado, tem gente que às vezes pega uma rotina fixa na internet, tá lá uma tabelinha, uma rotina, essa rotina é ideal para um bebê de, sei lá, 7 meses. E aí você quer implementar aqueles horários rígidos do seu bebê. Mas se ele não tira, a gente não consegue controlar quanto tempo eles dormem, né? A gente pode até tentar prolongar uma soneca, mas é difícil você cravar ali, ele vai dormir isso. Não tem jeito. Então a gente tem que ser flexível com relação à rotina. E se o bebê tenha, por exemplo, associação negativa de sono, não consegue tirar sonecas mais longas, ele vai ter dificuldade em seguir a mesma rotina de um bebê que de fato consegue, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, vamos supor, um bebê tá lá tirando 3 sonecas, 2 de 1h30 e uma última de 40 minutos no final do dia. Sua vizinha tem um bebê um bebê com a mesma idade do seu, e aí o bebê dela tira 3 sonecas, sendo 2 de 1h30 e uma de 40 minutos. Aí ela fala, nossa, essa rotina funciona super bem, ele se encaixou maravilhosamente bem, você quer ver? Aí ela passa, ele acorda tal hora, toma mama, depois come frutinha, depois isso, aí você pega e anota aquela rotina e você quer implementar na sua casa também. Vai funcionar? Se o seu bebê tirar uma soneca só de 1 hora ou de 30 minutos mais curtinha, ele vai conseguir esperar o mesmo tanto que o outro? Não vai. A gente sempre tem que olhar para o nosso bebê, para o nosso caso específico. Eles são únicos. Cada caso é um caso. De todo mundo que eu já atendi, acho que nunca teve ninguém igual. Sempre tinha um fator diferente em outra, né? Sempre tem uma variável, vamos dizer assim. Então, não pode ficar seguindo coisa que você vê pronta. Você pega tudo isso como base. Inclusive, você pode falar assim, nossa, realmente essa rotina está funcionando muito bem para um bebê dessa idade. O meu ainda não consegue fazer sonecas longas. Mas quando eu melhorar o sono dele, se tiver alguma associação negativa de sono, por exemplo, nossa, mas um helicóptero agora, que ótimo. Vai ficar um som ótimo para vocês. Mas, então, você pode fazer uma rotina temporária, já falei sobre isso aqui também. Se o seu bebê ainda não consegue tirar sonecas muito longas, durante um tempinho, até você ajustar a questão da associação negativa de sono ou algum outro fator que esteja impactando negativamente no sono dele, como refluxo, alergia ou qualquer doenças e saltos de desenvolvimento que seja, você usa ali uma rotinazinha temporária em que provavelmente talvez ele tenha que tirar mais sonecas durante o dia do que seria considerado o ideal para a idade dele, mas se ele faz sonecas mais curtas, isso vai ser necessário. Depois você ajusta a questão da associação negativa de sono, que é o quê? Para quem está aí e não sabe o que é associação negativa de sono, a associação negativa de sono é aquele bebê que só consegue adormecer ou no peito ou sendo ninado, né? E isso atrapalha o sono do bebê. Isso faz com que ele não consiga emendar um ciclo de sono no outro, não consiga fazer sonecas longas ou não consiga dormir uma noite inteira. E aí depois que você ajusta isso, aí sim você vai conseguir colocar o seu bebê numa rotina que seja considerada mais adequada para a idade dele, com relação a essa questão de número de sonecas e tempo que ele consegue ficar acordado. Então, isso é muito importante. Não siga coisas engessadas ou que foram pensadas para um outro bebê. Use talvez como parâmetro, se tiver uma idade aproximada, mas não como regra, tá? Então, agora que algumas pessoas já voltaram, porque a nossa live caiu, agora que algumas pessoas voltaram, eu quero saber o seguinte: vocês acham essa questão da janela de sono uma questão complicada? Vocês acham complicado, por exemplo, ter que ficar prestando atenção nisso? Te dá preguiça de prestar atenção nos sinais ou nos horários, se está na hora de dormir ou se não está? Você acha isso complicado? Ou isso até que para você não é um problema, mas você está tendo dificuldade para encontrar a janela de sono ideal do seu filho? É isso que está te deixando, é isso né, é nisso que você está encontrando dificuldade.
Me conta aí se vocês acham complicado, porque eu sei que isso é uma objeção para algumas mamães. Algumas mamães falam assim, ai, nossa, mas eu tenho uma preguiça de ficar olhando essa questão da janela de sono. Tem até uma mamãe, uma vez ela comentou assim comigo, nossa, Adriana, mas assim, eu não aguento mais ter que colocar ele para dormir toda hora. Então, assim, a cada 1h30 eu tenho que colocar ele para dormir de novo, e colocar ele para dormir é tão difícil. Então, assim, ela fala assim, quando eu mal descansei de ter colocado ele para dormir, eu já tenho que colocar ele para dormir de novo. Qual que é a sensação que vocês têm com relação a isso? Como que vocês estão lidando com essa questão? Pode ser sincera que eu tenho certeza que a sua resposta vai ser bem parecida com a de outras mamães também. É normal. E, às vezes, quando eu explico, pode parecer complicado, mas eu acho que na prática não é. Se você prestar atenção e começar a conhecer seu filho, e isso vem com o tempo, isso se torna natural, sabe? Aí você não precisa nem ficar no início, gente, como é algo novo, a gente fica mais preocupada, mais tensa, fica olhando toda hora. Depois isso começa a fluir melhor, sabe? A gente começa a entender, a sentir melhor as coisas, e aí tudo vai entrando nos eixos e vai facilitando. Também tem as fases em que o bebê, depois que o bebê faz 6 meses, ele começa a conseguir manter uma rotina mais regular, ele começa a ter uma regularidade melhor também com relação às sonecas, porque isso é uma coisa que demora a ajustar, né? Então, as coisas vão melhorando com o tempo, desde que você esteja tendo consciência e seguindo os bons hábitos de sono para o seu bebê. Porque se você estiver fazendo muita coisa errada, aí sim, né, você vai sempre ter dificuldade. Tem que ficar atenta com relação a isso. Deixa eu ver se vocês demoram um tempinho até vocês me responderem. Quem aí? Me fala aí, gente. Não fica tímida, não. Vocês acham complicado a questão de prestar atenção na janela de sono? Ou de repente, né, vocês estão achando difícil encontrar a janela de sono do filho de vocês? Aqui em casa, eu e meu esposo entendemos que nosso bebê novinho precisa dormir bastante. Isso, e que ele vai ficando cada dia mais acordado. Então, estamos sempre colocando ele para dormir. Isso mesmo, Miriam. Tem que respeitar a necessidade do sono dos bebês. Isso aí vai refletir numa melhor qualidade de sono e de vida para ele e para você também, né? A gente tem que respeitar isso, com certeza. Isso tem que ser de certa forma, isso tem que ser um pouco prioridade na nossa vida nessa fase. Você não acha complicado, né? Que bom, legal, bom saber. Bom saber que você tá aí me ouvindo. Eu queria também propor um exercício. Eu falei que toda live dá um trabalhinho, é verdade. Mas o bebê dá trabalho, né, gente? Dá um trabalhinho dar banho, depois dá trabalhinho fazer a introdução alimentar, dá trabalho quando tá acordado, dá trabalho quando tá dormindo. Eles dão trabalho, né? Então, toda live eu tô deixando um exercíciozinho que seria um pequeno passo para você dar em direção ao seu bebê conseguir dormir a noite inteira. E o exercício que eu vou propor hoje é vocês começarem a fazer um diário de sono do seu bebê. Então, ó, lá vai mais um exercício que vai ajudar aí, tá, gente? Vocês precisam, eu quero que vocês façam o seguinte, peguem façam um diáriozinho de sono, anote a hora que acordou, de manhãzinha, depois a hora que você foi colocar para tirar a primeira soneca, demorou, não demorou, chorou muito, não chorou, quanto tempo ele dormiu, que horas que ele acordou bem-humorado, acordou mal-humorado, e depois vai anotando de todas as sonecas. Depois vai falar sobre como que foi também colocar ele para dormir o sono noturno e como que foi durante a madrugada. Vocês vão fazer isso aí durante uns 4 dias e vocês vão analisar para vocês começarem a entender melhor, a conhecer melhor. E à medida que vocês vão lendo, vão analisando o diário de sono de vocês, do bebê de vocês vão tentando fazer os ajustes, tá? Se você achou que não tá funcionando muito bem essa janela de sono que você está testando, você vai ajustando, vai diminuindo, vai aumentando e vai vendo. Lembrando que não é no primeiro dia, não é de um dia para o outro que você vai ver o benefício, não. Você precisa dar um tempinho para aquilo ali retornar, né? Para aquilo ali trazer um benefício. Sem falar que sempre vão ter imprevistos que vão acontecer e vão dificultar. Então, olha, um beijo para vocês, até a próxima
Que hoje vocês tenham uma ótima noite e a gente se vê em breve.